Fala pessoal, mais um vídeo para falar de regularização. Eu estou novamente aqui na casa de um cliente, ó, tem os documentos aqui que a gente está analisando. E eu vou contar mais uma vez um outro caso de como um processo de regularização ele pode ou ajudar ou atrapalhar, nesse caso atrapalhou, para que você que pretende se regularizar entenda e não caia nesse erro. Assim a gente usa essa experiência desse cliente que agora está contratando a gente para verificar a possibilidade de regularizar, para poder fazer a coisa do jeito certo desde o início. Tá? Então vou virar a câmera aqui e vou explicar, pedir para o cliente contar um pouco do que aconteceu e como é para você, e depois ali no final a gente fala de como prevenir esse tipo de situação. Bom, então eu tô aqui na casa do cliente. Esses são os projetos antigos. Então, basicamente a história é que ele comprou um lote junto com o irmão. Dividiram esse lote no meio, é um lote de 11,5 de frente, e cada um resolveu fazer sua construção, igual tá ali no projeto, ó. E aí eles contrataram uma pessoa para fazer tanto o desdobro do lote, ou seja, dividir o lote no meio, como aprovar a construção. Por isso que o assunto aqui no projeto, ó, é desdobro de lote, ou seja, separar o lote de cada um, né? Dividir em dois para que cada um tenha sua matrícula, e construção de residência unifamiliar. Isso foi em 2006 e foi aprovado, ó, alvará de edificação nova deferido. Deferido significa aprovado. O que acontece? Como a pessoa deu entrada no projeto e não concluiu, basicamente não tem validade o que foi feito. Então o Osmar tem razão. Ele deu entrada no processo e como não foi concluído, é como se nada tivesse sido feito. Então hoje, em 2023, alguns anos depois dele ter feito a construção e de ter tentado fazer tudo certo, contratando essa pessoa que fez o processo para ele, basicamente ele está na mesma situação de antes, apesar de ter pago tudo que ele pagou naquela época. Só que a legislação de 2006 é diferente da lei de hoje. Então, não necessariamente o que poderia construir lá em 2006 pode ser construído hoje. E aí a gente está aqui justamente para levantar a construção, analisar o que ele tem de documentação, analisar a legislação de hoje, para saber se hoje o que ele tem construído pode existir. E se isso tivesse sido visto lá no passado, se tivesse feito o projeto, depois entrado com a execução, depois entrado com a aprovação, seria certeza que a construção que ele tem estaria dentro da lei, porque eu comecei e terminei todo o processo. Mas a partir do momento que eu começo, entrego lá o documento para o cliente, ele acha que está tudo certo, ele não entende que é um processo, ele precisa ir do início ao fim, ele fica tranquilo que está regular, que é o que eu acho que aconteceu com o senhor no começo, né? Ele segue a vida e depois, em dado momento, ele descobre que não, que o processo não foi do início ao fim, então tudo que ele fez no início perdeu a validade, porque tem 2 anos desde a aprovação até o habite, e ele descobre que o que ele construiu talvez nem possa mais ser permitido, porque hoje, na lei de hoje, não necessariamente é permitida a mesma coisa que lá em 2006. Então precisa tomar cuidado, porque a maioria das pessoas acreditam que estão regular por ter um documento, como as plantas aqui, por exemplo, e não necessariamente isso significa que o seu imóvel está ok e está regular. Tem uma lei de anistia no momento, então o que a gente vai fazer? A lei de anistia, ela dá uma colher de chá, ela reduz ali as exigências. Estava explicando aqui para o Osmar agora como é que funciona a lei. Eu dei um exemplo ali de uma casa bem simples, terra, sem anistia, teria que demolir ali frente, lateral, ter área permeável, e com a lei de anistia basicamente você não precisa fazer nada disso, só pagar a taxa ali e entrar com o processo, e caso tenha anuência ou torga, também entrar com essas compensações pela sua irregularidade. Então, se você está pensando em se regularizar, pensa bem no profissional que você vai escolher, porque se você iniciar o processo e não terminar, não consegue. Hoje era para ele estar desdobrado e com a habite dele em mãos. Só que, na verdade, a realidade que ele tem hoje o terreno ainda consta como vazio, e ele e o irmão ainda, anos depois da compra, ainda são donos do mesmo cada um é dono de metade do mesmo lote. Sendo que tudo isso lá no começo, com o terreno vazio, tinha todo o potencial para ser resolvido. Porque o senhor ia construir o que ele mandasse, né? Exatamente. Eu não estou mostrando o cliente aqui porque ele decidiu não aparecer. Ele ia construir o que o profissional mandasse. Só como essa pessoa não sabia fazer o processo do início ao fim, ele entregou um protocolo para deixar o cliente feliz, pegou o dinheiro, foi ser feliz, gastou a grana, e aí o Osmar ficou ali todos esses anos achando que estava certo. Até agora que a prefeitura falou, olha só, não tem projeto seu aqui, mas eu vi aqui via foto, via satélite, que tem construção na tua casa. Então, desde 2006, você deveria estar me pagando IPTU. Como eu só posso cobrar os últimos 5 anos, toma aí logo de cara os últimos 5 anos de IPTU, me paga esse acumulado, que agora eu sei que você está irregular. Além disso, ele tem a possibilidade de ser multado pela obra, porque, não pela execução da obra, mas pela construção tá aqui, sem o habite. E aí o que acontece? Eu dobrei aqui por causa do número do IPTU dele, para não aparecer.
Assim que ele foi cobrado os últimos 5 anos, ele pensou, falou, não, pera aí, mas eu tenho a minha casa e meu irmão tem a casa dele. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar com um pedido pra separar e cada um pagar o teu. Já que eu tô errado, vou pagar atrasado, pelo menos eu vou pagar o teu. E olha a resposta. O pedido não merece ser acatado. Não foram apresentados documentos obrigatórios necessários para a viabilidade do pedido. Para a realização do desdobro, é necessário apresentar matrículas individualizadas no cartório de registro de imóveis para cada um dos lotes. Ou seja, foi entrado com um pedido de desdobro e de construção, não foi aprovado nem o desdobro, nem a construção, e hoje, ainda assim, ele é obrigado a ter esse PTU junto com o dono lá do outro lote, que é um parente dele. Para finalizar, só tem dor de cabeça se você não fizer o processo do início ao fim. E se você não tiver alguém que entende o processo, essa pessoa pode ser capaz de começar e talvez não ser capaz de terminar. E aí você tá numa situação como do Osmar aqui, que tentou fazer tudo certo, foi de boa fé desde o início, mas pela situação, por falta de conhecimento de como deveria ser feito, e dessa pessoa também que falou daqui que eu resolvo, porque a gente tá falando de burocracia, as coisas não são daqui que eu resolvo, você precisa ser técnico, precisa saber resolver. Basicamente, hoje eles colocou numa situação que não precisaria. Então, acho que a dica que fica... Tem alguma coisa pra falar, Osmar? O que o cara fazia, eu ia todo ano lá atrás dele, mostrando pra ele, veio imposto sobre o terreno, não veio imposto sobre a obra. E ele me respondia, não esquenta que prefeitura é assim mesmo, não esquenta que prefeitura é assim mesmo. Olha só, se você entrar com o processo da prefeitura e a pessoa falar, fica tranquila e não te der embasamento pra isso, dizer o porquê, desconfia. Por exemplo, hoje a gente vai levantar a construção dele, eu vou analisar a legislação, vou analisar a documentação, a gente vai fazer um relatório de 7 páginas e dizer pra ele, ó, foi isso que você construiu, é isso que a lei permite hoje, você vai ter que pagar isso aqui de compensação, você vai ter que ter esse documento, você vai pagar essa taxa, e aí ele vai decidir se quer regularizar ou não. Por que a gente não vai entrar com o processo direto? Para não acontecer o que aconteceu ali. Se eu entrar com o processo direto e ele não tiver direito de se regularizar, porque mesmo na lei de regularização tem casos que você tem que demolir, tem casos que você não pode se regularizar, a gente vai piorar a situação dele. Então toma cuidado aí se você acha que está regular, primeiro rever isso aí, porque você pode estar na situação do Osmar e ser surpreendido também. Segundo, que se você deseja se regularizar, filtra bem aí quem que você vai contratar. Caso precise de fazer uma consultoria igual essa que a gente vai fazer aqui no Osmar, a gente não avisa a prefeitura, a análise é toda feita interna, e a gente dá para você as possibilidades de solução para você decidir se quer regularizar ou não. Tiver dúvidas, deixa aqui nos comentários que eu respondo assim que possível, e os nossos contatos são na descrição do vídeo, e até o próximo vídeo.